Está começando a carreira de escritor e iniciando a história do seu livro e quer um passo a passo de como evoluir da melhor forma? Fica comigo aqui e eu te mostro os primeiros elementos e cuidados que você deve ter no início da sua jornada como escritor. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? A literatura de ficção permite que leitores mergulhem em realidades completamente novas. Ela não apenas entretém, mas também desafia, provoca reflexão e proporciona um escape bem-vindo do cotidiano. E compreender a importância da ficção é essencial para qualquer pessoa que queira ser escritor. Mas antes de mergulhar de cabeça na jornada de se tornar um, é importante refletir sobre os motivos que o impulsionam nessa direção. Essa reflexão fornece clareza sobre os objetivos e ambições, mas também ajuda a moldar a voz única que irá distinguir a sua escrita. Nesse momento, você pode identificar as influências literárias que o inspiram. Essas influências podem fornecer a base para o seu próprio estilo e servem como fonte de aprendizado e inspiração contínua ao longo da sua jornada como escritor. Mas como iniciar nesse mundo da escrita de maneira certa? O primeiro passo é se inscrevendo aqui no canal. Com o teu apoio, eu consigo trazer cada vez mais conteúdo para você evoluir ainda mais a sua escrita e carreira como escritor. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no YouTube. Mas vamos iniciar de fato o guia, né? E o primeiro passo não poderia ser diferente. É importante você aprender a ler como escritor. Leia livros de diferentes gêneros e autores que te apresentem a diferentes estilos e técnicas narrativas, enriquecendo o seu repertório criativo. Com isso, você começa a ter novas ideias de estrutura de tramas, criação de personagens, ambientação de mundos, ritmo de cenas e outros elementos da narrativa. Então, além de ler por prazer, é importante examinar obras com um olhar crítico. Assim, você será capaz de discernir o que funciona e o que não funciona na escrita dos outros, e isso te ajudará a tomar decisões como autor na sua própria história. E depois de ler, temos que saber escrever, certo? Então, conheça a língua portuguesa. E quando falo conhecer, não é saber todas as regras e detalhes de cor, mas saber um pouco além do básico para passar uma mensagem de forma clara e correta. Muitas vezes, melhor do que escrever pensando e estudando todas as regras, é saber usar as palavras certas para falar alguma coisa. Então, não se apegue apenas às regras gramaticais, mas ao vocabulário que você possui. Tenha um dicionário de sinônimos e antônimos para diversificar as suas frases e não parecer repetitivo durante a sua história. Quanto mais você ler, mais o seu vocabulário cresce também. E se você quer aperfeiçoar a sua escrita em questão de ortografia, pense na quantidade de mensagens que você envia por WhatsApp e Instagram e não coloque uma pontuação correta. Esses vícios podem acabar indo para o texto da sua história. Então, aproveite esses momentos de escrita e vá criando a rotina de escrever corretamente, independentemente de qual plataforma ou objetivo aquela comunicação tem. Seja uma mensagem para um amigo, seja uma história para o seu leitor. Com certeza, você irá melhorar muito a sua escrita com esses pequenos cuidados. Mas se você já está começando a sua história, talvez seja sua vontade de criar um mundo todo seu. Mas criá-lo não basta vontade e imaginação. Afinal, eles precisam ser convincentes e ter uma base sólida. Comece com uma compreensão clara das leis da física, geografia e até mesmo sistemas políticos e sociais. Em seguida, adicione elementos únicos que deem ao seu mundo uma identidade única. Pense nos detalhes como a flora e a fauna, até a arquitetura e tecnologia. Considere a história do seu mundo fictício e como ela moldou a cultura e a mentalidade das pessoas que o habitam. Os melhores mundos fictícios são coesos e ricos em detalhes, convidando os leitores a explorá-los como se fossem lugares reais. Mas a coerência é a espinha dorsal de qualquer mundo fictício bem-sucedido. Isso significa que as regras estabelecidas no seu universo devem ser seguidas de forma consistente. Se a magia opera de uma certa maneira ou se a tecnologia alcançou um nível específico,
esses elementos precisam ser aplicados de forma lógica e confiável ao longo de toda a narrativa, não só ao bel prazer de você, escritor. Se você quiser ver em detalhes a criação de mundo, sugiro assistir esse vídeo aqui da Tellers com um checklist para a criação do seu mundo. Você pode acessar o vídeo pelo card aqui em cima. Agora, uma parte que acredito que todos os escritores gostam e sempre buscam informação: a criação de personagens. Afinal, eles são a alma de qualquer história. Eles são os responsáveis por fazer os leitores se conectarem emocionalmente com a narrativa. Então, é importante desenvolvê-los da melhor forma, não é? E um personagem cativante vai muito além de meras descrições físicas. Ele possui traços de personalidade distintos, desejos, medos e motivações claras. Essas características moldam as suas ações e decisões, criando uma sensação de autenticidade e empatia por parte do leitor. Além disso, personagens memoráveis muitas vezes enfrentam desafios e dilemas que os obrigam a crescer e evoluir ao longo da história. Suas imperfeições e vulnerabilidades os tornam humanos e reais, permitindo que os leitores se identifiquem e se relacionem com eles de forma significativa. Minha maior dica é você usar uma ficha de personagem que pense as suas dimensões física, psicológica e social. Assim, você conseguirá um personagem profundo e tridimensional e conseguirá fazê-lo tomar decisões que reflitam a sua personalidade e capacidade, e poderá construir um arco de personagem ainda melhor para criar um elo emocional poderoso entre a história e o leitor. Se quiser um modelo de ficha de personagem, você pode baixar o e-book Criando Personagens, que oferece um modelo de ficha e traz mais informações para te ajudar na criação do seu personagem. O link para download está aqui na descrição desse vídeo. Mas de nada adianta pensar um mundo e personagens se você não conhece as estruturas narrativas. Mesmo que você diga que não quer seguir estruturas e padrões, você só pode desconstruir algo se sabe como esse algo é e funciona, correto? De nada adianta pegar várias peças de uma televisão e tentar construir uma, se você não sabe o que cada peça faz para a sua televisão própria funcionar. Mas eu não quero falar especificamente dos tipos de estrutura, como 3 atos, arco de 8 pontos e beat sheet, e outras questões que podem ajudar na sua história. Para isso, temos já alguns vídeos no canal sobre o tema. Você pode acessar a playlist no card aqui em cima e ver esses vídeos individualmente para se aprofundar. O importante nesse momento é entender o arco narrativo. É ele que representa a jornada de transformação pelo qual os personagens e a trama passam ao longo da história. Para criar bons arcos, você deve cuidar 5 elementos principais. Primeiro, os personagens, pois eles são os agentes da história. Eles são os responsáveis por criar o conflito e impulsionar a ação. Então, devemos pensar nos conflitos, pois se os personagens são os agentes, o conflito é o motor. Ele é o que motiva os personagens a agir. Com isso, temos a ação. Ela é exatamente o que acontece na história. Ela é composta por eventos, desafios e obstáculos que os personagens precisam superar. E com a superação vem o clímax. Ele é o ponto de maior tensão da história e o momento de ação em que o conflito atinge o seu ápice. E com eles temos a resolução, que é o final da história. É o momento em que um conflito é resolvido e a história chega no seu fim. Com esses 5 pontos bem definidos, você consegue construir uma história em qualquer tipo de estrutura, pois a progressão sempre fará sentido e será coesa para o leitor, permitindo que a história flua de maneira mais natural. E por fim, podemos falar dos diálogos. Afinal, um diálogo autêntico ajuda a criar uma conexão emocional entre os personagens e os leitores. Eles devem fluir de maneira natural, como se estivéssemos ouvindo uma conversa real. Para alcançar isso, é importante observar como as pessoas falam no dia a dia, prestando atenção aos ritmos, gírias e detalhes da linguagem. É importante que os diálogos não sejam apenas trocas de palavras, mas ferramentas que impulsionam a história.
Eles podem ser utilizados para revelar informações importantes, desencadear eventos, explorar os conflitos e motivações dos personagens. Ao escrevê-los, considere não só a fala em si, mas o subtexto da mensagem. Aquilo que não é dito, mas está implícito nas entrelinhas. Isso adiciona camada de complexidade aos personagens e à trama, enriquecendo a experiência do leitor e fazendo a fala parecer ainda mais natural. Mas é essencial que você cuide para não usar os diálogos excessivamente expositivos nos quais os personagens explicam informações de forma artificial apenas porque você não sabia como trazer essa informação na história. Em vez disso, permita que as informações sejam reveladas de maneira sutil e contextual à medida que a conversa flui, e faça com cuidado e apenas no momento exato. Seus diálogos não podem parecer grandes monólogos ou aulas expositivas de um professor. E por falar em aula expositiva, eu tenho mais conteúdo sobre esse guia para iniciar a jornada na escrita. Se você quiser ainda mais um vídeo para eu continuar sobre os próximos passos, me deixa um comentário aqui embaixo dizendo eu quero. Mas se você já está a fim de se aprofundar totalmente na criação de histórias, te convido a conhecer o curso de escrita literária da Tellers. Lá temos 46 aulas que vão desde o desenvolvimento da sua ideia de história até a publicação e marketing do seu livro. E de quebra, ganhe a oportunidade de participar de uma coletânea de contos gratuita publicada pela Tellers. Inclusive, estamos produzindo uma nesse exato momento. Acesse o link do curso na descrição do vídeo e tenha o meu suporte completo para desenvolver e publicar a sua história. E se quiser continuar aqui no YouTube e ter mais conteúdo sobre escrita, acesse essa playlist aqui com diversos vídeos sobre o tema. Uma ótima escrita para ti, te espero lá dentro da Tellers. Até a próxima aula. Até mais!